Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos para o nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 48. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro agora pela palavra, oro em especial pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos e possa ser usado para falar o coração dos meus irmãos. Que o Senhor venha abrindo o entendimento da tua igreja e nos ensinando como usarmos essa palavra de maneira prática em nossa vida, Pai. Sê conosco, vem com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, nós estamos chegando no final do Gênesis. E muita gente entende que o auge do livro do Gênesis, no seu final, é o reencontro de José com seus irmãos. Realmente é um momento único, afinal são quase 20 anos, uma coisa totalmente inesperada. Nós vemos a mão de Deus agindo poderosamente, mandando José antes e encaminhando através de sua providência todas as coisas para que a família de Jacó fosse viver segura no Egito durante a pior fome que aconteceu naquela época. Só que o que acontece, veja, essa narrativa não se limita a isso. Os 3 últimos capítulos de Gênesis, eles têm uma carga profética muito grande. Eles têm situações que nos levam a pensar muitas situações da nossa vida. E esse início do capítulo 48, na verdade, ele começa no final do capítulo 47. Eu vou reler 3 versículos para os irmãos pegarem o fio da meada. Então, Gênesis 47, versículo 29 diz assim: chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma aliança entre Jacó, que nesse texto ele é chamado de Israel, e José. Como que eu sei que é uma aliança? Porque José é levado a colocar a mão debaixo da coxa de Jacó. Se você lembrar, isso aconteceu com Abraão e Eliezer, quando Eliezer foi incumbido de buscar uma esposa para Isaque, pai de Jacó. A mesma atitude está sendo feita aqui. E o que Jacó está fazendo? Veja, nós temos que entender que havia uma promessa. Uma promessa de que a terra prometida, da qual Jacó tinha acabado de sair, seria entregue à sua descendência. E qual que era o hábito da época? Para você requerer qualquer terra, uma das primeiras coisas que você precisava ter era ter um certo número de parentes enterrados. Jacó está de olho na promessa de Deus. Veja, Abraão foi enterrado em Macpela, Lia foi enterrada em Macpela, Sara foi enterrada em Macpela, que foi uma caverna que foi comprada de Manre. E aí o que acontece? Aquilo passou a ser o único pedaço de terra da família de Abraão, de Isaque, de Jacó, dentro da terra prometida. Então o que nós vemos aqui? Nós começamos a ver um homem que é movido pela promessa de Deus.
Jacó aqui já está em torno... Jacó viveu 17 anos no Egito. Ele chega no Egito com 130 anos e vai morrer com 147 anos. Mas nós percebemos claramente Jacó movido pela obra de Deus. Esse homem está muito alegre de ter visto José, está muito alegre de ter visto seus filhos, mas o foco dele é naquilo que Deus falou com ele. E num determinado momento, passado um certo tempo dessa aliança aqui, chega a notícia para José: Jacó, teu pai, adoeceu. O que José faz? Pega seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e vai visitar o seu pai. E é isso que nós vamos ver hoje, agora no capítulo 48. E o versículo 2 diz assim, Gênesis 48, 2. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Veja que interessante, essa enfermidade debilitou Jacó. Mas quando avisam, olha, teu filho está aí, Jacó recobra o ânimo e busca uma certa dignidade. Não sei se você já foi visitar alguém doente. Visitar alguém doente é uma situação na qual nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos chegar de maneira sorridente, chegar de maneira sensível. Veja, às vezes a pessoa não está vestida adequadamente. Às vezes a pessoa está com uma aparência que não lhe agrada. Se essa pessoa for do sexo feminino, a gente sabe que a questão da aparência incomoda muito mais, traz um desconforto, às vezes o cabelo. Eu já fui visitar pessoas extremamente doentes, e a preocupação da irmã, e é natural que seja assim, era que o cabelo estava todo desarrumado. Aí você vai falar, nossa irmão, que futilidade. Não, isso não é futilidade. Isso chama-se você buscar um pingo de dignidade. Então, se um dia acontecer com você de visitar alguém doente, saiba como se portar. Meça as palavras. Cuidado com aquilo que você põe os olhos, porque não é fácil a situação de alguém que está de cama. A pessoa está debilitada, a pessoa está com uma roupa esquisita, está com uma aparência ruim, normalmente não vai estar com o seu cabelo arrumado. Então seja você um mensageiro de alegria, seja você um mensageiro de boas novas, sem ser bobo. Aquele é um momento difícil. Se for uma doença séria, a morte está circundando. A pessoa que já tem uma certa idade, que tem uma doença séria, ela sabe que a morte está à espreita. Por isso que é muito importante, ore, se prepare e procure fazer o melhor que você pode fazer. Aqui nessa atitude de Jacó, você percebe esse homem, mesmo cansado, tentando buscar uma dignidade diante do seu filho e dos seus netos. Normal, assim que tem que ser. Amém? Amém. Versículo 3 diz assim: e Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. Gente, olha que interessante. A narrativa já vai direto ao ponto. Jacó começa a falar da sua experiência com Deus. Todos nós, um determinado momento da nossa vida, tivemos essa tal experiência. Se ela foi real, se ela foi genuína, se ela foi verdadeira, a partir dali, algo aconteceu na sua vida. E aquilo foi um divisor de águas. Você era um até o seu real encontro com Deus. A partir do seu real encontro com Deus, você se transforma em outra pessoa. Veja, esse encontro aqui, Jacó, que o nome dele quer dizer suplantador, enganador,
o nome dele é mudado para Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. A mudança de nomes no Antigo Testamento fala muito de um agir de Deus. Agora, o interessante da conversa, novamente, Jacó vem com essa carga profética. Jacó está falando dos desdobramentos de um povo. Ele chega para José e fala, olha, eu tive um encontro com Deus em luz, e ele me fez as promessas, aqui não está no texto, mas são as mesmas promessas feitas a seu pai Isaque, e as mesmas promessas feitas a seu avô Abraão. O que a gente percebe? Jacó está focado no plano de Deus. Jacó está focado no propósito de Deus. O que muitas vezes nós fazemos? Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos no nosso umbigo. Meu problema, o que Deus vai fazer? Eu não vou aguentar, está difícil, eu estou sofrendo, está doendo. Veja, Jacó sabe que o seu momento de morte está se aproximando. Qual que é o foco de Jacó? O plano de Deus. Jacó sabe que ele está para se desligar dessa terra, se desligar do povo que está vivo e se unir aos seus antepassados. Jacó sabe que ele está para entrar num outro mundo. Só que veja que interessante, no Antigo Testamento, praticamente não existe informação sobre vida após a morte. Quem começou a falar de uma maneira mais contundente sobre vida após a morte foi Jesus. E o Novo Testamento é que vai nos dar informações, porém, de uma maneira que nós não sabemos. Esse povo aqui tinha consciência de que havia algo, de que ao se desligar daqui, estaria adentrando um novo mundo. Esse é o foco de Jacó. O que eu quero enfatizar aqui? O propósito dele é o plano de Deus. Ele começa a contar essa história para José, que ele está falando aqui, fala, olha, Deus me prometeu que vai me dar essa terra, que terra de Canaã, a qual ele tinha acabado de sair. E que a minha descendência se multiplicaria. Agora, nós sabemos pela Bíblia que dentro do plano de Deus, Deus pegou a família de Jacó, 70 almas, e trouxe para o Egito, para uma região extremamente fértil, para ali fazer um grande povo. Mas esse grande povo ainda não tinha sido construído aqui ainda. Aqui tinha se passado apenas em torno de 17 anos no Egito. A família tinha crescido? Sim. A família tinha prosperado? Correto. Mas ainda Jacó não estava vendo esse plano, mas Jacó sabia que o Todo-Poderoso, que tinha modificado toda a vida dele, iria cumprir sua promessa. Nós deveríamos aprender com essa atitude de Jacó. Nós temos que transcender essa vida. Em geral, nós vivemos de uma maneira muito medíocre. Muitas vezes nossos objetivos são muito curtos. Muitas vezes a gente não consegue enxergar 2 palmos à frente do nariz. Veja, o que você está investindo na sua vida pode ter desdobramentos eternos. O seu casamento, a sua família, o seu relacionamento com os seus parentes, o seu relacionamento com os seus amigos. Ele carrega um poder divino que pode produzir desdobramentos eternos de salvação. Eu pergunto, quando você estiver na mesma situação que Jacó, você vai estar preocupado realmente com o quê? Vou tomar liberdade de responder. Você vai estar preocupado com a sua família em relação a Deus. Porque você vai saber que a morte está se aproximando e que está chegando o seu momento de deixar essa vida.
E que você vai, a partir dali, entrar num outro mundo, com outras características, com outra realidade. Mas você sabe que aquilo que você tiver que ter feito aqui, no momento em que seus olhos fecharem, aquela oportunidade fechou. Tudo que tinha que ser feito vai para a sepultura juntamente com você. É isso que Jacó está fazendo aqui. Por isso que ele começa a narrativa falando do seu encontro com Deus. O que eu aprendo aqui? A minha vida tem que ser norteada com o meu encontro com Deus. Eu lembro, 23 anos atrás, eu me lembro quando eu me encontrei de verdade com Deus. A partir dali fui outro. Aquilo mudou profundamente a minha vida, aquilo trouxe desdobramentos no meu casamento, aquilo mudou a vida da minha esposa Paula, aquilo mudou a vida dos meus filhos. Mudaram todos os meus relacionamentos dentro da própria família. Mudaram os meus relacionamentos com os meus amigos, com as pessoas mais próximas. O meu encontro com Deus modificou tudo à minha volta. E olha, glória a Deus por isso, porque eu lembro de bons momentos do passado. Mas eu sempre comento com a Paula, o hoje é muito melhor, eu gosto de viver o hoje. E de uma forma ou de outra, ou com um problema ou com outro, eu sempre vejo que o hoje com Deus é sempre melhor. Mesmo que eu esteja vivendo um problema. Entendeu? Então, o nosso foco tem que ser o quê? O meu encontro com Deus. Aquilo que houve modificou profundamente a minha vida. É o que Jacó está nos ensinando aqui. Amém? Versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho da terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. E eu a sepultei ali, no caminho de Efratá, que é Belém. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, Jacó faz a narrativa novamente da morte da mãe de José, Raquel. Raquel foi enterrada às pressas. Ela não foi enterrada na caverna de Macpela. Ela foi enterrada próxima a Belém. Não sabemos exatamente o motivo. Mas Jacó cita para José, que devia ser novo nessa época, cita para José a morte da sua mãe. Mas antes disso ele faz algo que na época em que isso aqui aconteceu era comum no mundo antigo. Existe até documentação de várias culturas ali do Oriente Médio, em que era comum um avô adotar os seus netos como seus filhos. O que Jacó fala? Olha, Efraim e Manassés vão se tornar meus filhos, como Rubem e... Só um minutinho, como Rubem e Simeão. Rubem e Simeão são os 2 primeiros filhos, que vieram de Lia. Entendeu? Aí o que acontece? Jacó vai adotar Efraim e Manassés, que vão se tornar 2 tribos extremamente importantes. Curiosamente, no livro do Gênesis, você não vê a tribo de José receber terra. No livro do Gênesis não é citada a tribo de José. Mas José era o principal filho de Jacó. José aqui está sendo tratado como primogênito. Essa conversa que Jacó está tendo que ter, ele tinha que ter com Rubem. No próximo capítulo nós vamos entender por que essa conversa não foi assim. Aqui Jacó está assumindo 2 coisas, a posição de primogenitura para José e está adotando os 2 filhos de José para ele. E esses 2 filhos vão se tornar patriarcas de 2 das tribos mais importantes de Israel.
Para vocês terem uma ideia, na literatura do Antigo Testamento, muitas vezes, quando se falava da região norte de Israel, vai se usar o termo Efraim, de tão importante que era essa tribo. Só que naquela região norte moravam outras tribos. Provavelmente isso tem a ver com o que está acontecendo aqui. Jacó está adotando os 2 filhos de José. Os demais filhos vão continuar como se fossem filhos de José. E a narrativa continua, versículo 8. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? Veja, Jacó estava com dificuldades visuais. Ele já estava acometido, a vista cansada. Não bastasse isso, se nós fizermos conta, os filhos de José nasceram no 6º ano da fome. Aqui já deve ter se passado mais de 10. Jacó chega no Egito no 3º ano da fome, entre o 2º e 3º ano da fome. Então ele conheceu os 2 filhos de José em torno de 4 anos de idade. A região de Gósen, onde Jacó morava, era longe da capital. Naquela época não havia carro, as viagens não eram tão simples, então as famílias não se viam tanto quanto se veem hoje. O que se imagina aqui? Primeira dificuldade, a vista está ruim. Segunda dificuldade, já aconteceu com você de ver um garoto de 9 anos e depois rever ele com 13? Você não toma um susto? Provavelmente pegou aquela fase da pré-adolescência, onde dá uma espichada. Agora, os estudiosos dizem uma terceira coisa. O que Jacó está fazendo aqui, ao dizer quem são esses, ele está iniciando um ritual de adoção. Naquela época, quando ia se começar esse ritual, que palavra que eu vou usar? Algumas etnias, alguns povos, eles começavam esse ritual da seguinte forma: quem é esse, quem é aquele? Para quê? Para ficar bem claro quem era o alvo da adoção. É o que Jacó está fazendo aqui, é um momento solene. Não é uma visita normal, existe algo profético acontecendo aqui. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 9. E José disse a seu pai: esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, trazemos aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver, e fê-los chegar a ele. E beijou-os e abraçou-os. Versículo 11. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou a sua face à terra. Olha que interessante, Jacó faz uma confissão. Eu não imaginava nunca mais ver você. Só que Deus me abençoou de tal forma que além de ver você, eu estou vendo os seus filhos. Irmãos, faz parte da bênção de Deus você conhecer os filhos dos seus filhos. Isso é uma coisa tremenda. Isso fala de uma longa vida. Isso fala de uma descendência frutífera. Cuidado com essa cultura que é vendida hoje em dia no mundo por esses globalistas que querem te colocar a ideia que você tem que ter meio filho. Os filhos são bênção. E os filhos dos filhos são mais bênção ainda. E olha, se você chegar a ser bisavô, mais bênção ainda. Entendeu? Cuidado com os rudimentos do mundo. Muitas das noções que são vendidas hoje com tom de modernidade, na verdade são malignas e antibíblicas.
Principalmente tudo aquilo que fala sobre filhos. Pode ver, se uma jovem ficar grávida, parece que está vendendo cocaína. Eu lembro, minha filha escolheu, juntamente com meu genro, os dois servem o Senhor. Como eu brinco, são calvinistas de uma igreja batista, entendeu? Aí o que acontece? Resolveram casar cedo. E resolveram ter filho logo. Gente, quando falou que ia casar, parecia que as pessoas iam perguntar, nossa, você está vendendo crack? Você vende cocaína? Vai casar? Sim, vou casar. Você está grávida? Não. Aí casou-se. Aí resolveu, no planejamento familiar deles, vamos ter um filho. Olha, estou grávida. Ah, não acredito que você voltou a vender droga. É assim, veja, parecia que estava cometendo um crime. Eu vi gente chegar na frente dela e fazer assim, ai, coitada. Você só não dá uma porrada porque você é crente. Apesar que você pensa duas vezes, ó, vou dar com a direita e depois vou orar por cura. Mas você não vai fazer isso. Mas sabe, hoje em dia parece que você casar, construir vida, assumir sua vida, resolver ter filhos, parece que é crime. Agora, você ficar passando sexta, sábado e domingo, se drogando, bebendo, se prostituindo, tendo relação sexual com qualquer um, isso aí pode. Vivendo uma vida vazia, sendo usado e usando os outros, isso aí pode. Entendeu? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Lembra, nós cristãos somos forasteiros e peregrinos. Nós não somos desse mundo. Nós aguardamos a cidade que vai vir do céu, a Nova Jerusalém. Nossa cidadania é do céu. A minha maneira de pensar é do céu. Não é conforme os rudimentos do mundo. Por isso que o crente muitas vezes é tido como alguém estranho. Se as pessoas te olham, quando você fala alguma coisa a parte de Deus e te olham como se você fosse estranho, não se assuste. Bem-vindo ao clube. Você está indo no caminho certo, porque você é um estranho para o mundo. Lembra que o mundo não consegue compreender as verdades do Espírito porque lhe parecem loucura. Então, cuidado com essa questão de filhos. Lembre-se, ter uma família, ter o número de filhos que Deus colocar no seu coração, conhecer os seus netos e, se possível, os bisnetos, é bênção. Amém? Deixa eu tomar um golinho aqui. Versículo 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. O que José faz? Era um hábito, você pegava o mais velho, colocava à direita do patriarca, e o mais novo à esquerda do patriarca. Olhando ao contrário, José está aqui, à direita e à esquerda, entenderam? O pai está ao contrário, aqui está Manassés e aqui está Efraim. Porque José está dando sequência no ritual. E aí o que acontece? Versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Não obstante, Manassés era o primogênito, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Veja, nós temos que entender que naquela cultura, se multiplicar, ter muitos filhos, era sinal de bênção. Tanto é que só na família de José eram 12 irmãos, de 4 casamentos.
Isso porque Deus fechou a fábrica, porque se deixasse, ia ter muito mais filhos. Nós não sabemos exatamente o motivo, mas aparentemente há 4, 5 mil anos atrás, a fertilidade era um pouquinho diferente. Nós percebemos isso pela idade com que os homens eram pais. Um pouquinho mais velho. Não sabemos o porquê, mas a fertilidade era um pouco diferente. Você vê hoje, por exemplo, coisa mais normal, principalmente quem é do interior. Ah, quantos anos sua mãe teve quando foi mãe? Ah, tinha 14. E com 30 anos, quantos filhos ela tinha? 10. Normal. E se não fizesse uma laqueadura, ia chegar com 40, com 18 filhos. Normalmente morria 2 ou 3 no meio do caminho. Quantos irmãos você tem? 15. Isso mudou. Nessa época não era bem assim, não sabemos o motivo. Pode ser alguma mudança na atmosfera, alguma coisa na alimentação, alguma coisa. Mas a narrativa continua. Versículo 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Qual é o quadro aqui? Jacó começa a orar e abençoar, ele faz assim, põe a mão direita na cabeça de Efraim, que está à sua esquerda, e a mão esquerda na cabeça de Moisés, e começa a orar. Quando José vê que o pai está com a mão direita na cabeça de Efraim, aquilo foi mal aos olhos de José. E José quer corrigir e trazer a mão direita de Jacó sobre Manassés. Mas Jacó sabia o que estava fazendo. A narrativa nos mostra, versículo 18. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como a Efraim, e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Vou fazer uma pausa aqui. Veja, existe um fato curioso na Bíblia. Meu primeiro pastor chamava de princípio do segundo. O que é isso? De uma maneira que nós não temos explicação, é muito comum Deus escolher o segundo ou terceiro filho. Por exemplo, isso já começou logo na saída do Jardim do Éden. Abel foi o predileto de Deus. Mas quem era o primogênito? Caim, que matou seu irmão. Quem nós vemos lá mais também o caso, que é notório, que foi trocada a primogenitura. Me fugiu o nome. Peraí, deixa eu tomar um gole. O próprio Jacó. Jacó era o segundo filho. Quem era o primogênito? Esaú. O que o livro de Romanos nos ensina? Que quando eles estavam no ventre, sem terem feito nada, Deus escolheu a Jacó, que veio a ser o segundo filho. Quem mais que nós vemos? Lembrei. Os filhos de Tamar. Entendeu? Pérez e... Está aqui no 38. Os filhos de Tamar, Pérez e... Zerá. Entendeu? Pérez era o segundo, está na genealogia de Jesus. Zerá foi o primeiro. Por que Deus faz isso? Nós não sabemos. Faz parte dos mistérios de Deus. Agora, existe um palpite. Nas culturas antigas, tudo era com o primogênito. Porém, o Novo Testamento nos fala que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus confunde os sábios desse mundo na sua sabedoria.
Muitos teólogos apontam que esse é o motivo. Que Deus faz assim, eu sou Deus, vou fazer da forma que eu bem entendo, e eu não penso como homem. O exemplo mais notável disso, quem é? O rei Davi. Todos os irmãos de Davi, o profeta Samuel foi para ungir rei. Deus falou, não é esse, não é aquele, não é aquele. Aí Davi estava no campo, foi chamado e ele que foi levantado rei. Então nós percebemos aqui uma marca do agir de Deus. Deus é Deus dos improváveis. Deus é Deus daqueles que menos se espera. Eu vejo isso muito claro na minha vida. A última coisa que eu pensaria na minha vida é que um dia eu ia ser pregador do Evangelho. Sequer passava pela minha cabeça. Nem imaginava. Nunca passou pela minha cabeça. Até que um dia Deus entrou na minha vida, me salvou, transformou minha vida e pegou um roqueiro. Minha esposa não gosta muito que eu falo isso, mas eu falo com gosto. Pegou um saco de esterco, que era eu, e transformou em pregador da palavra. Entendeu? Isso é maravilhoso. Porque quem olha fala, não fecha. Se algum dos meus amigos me visse hoje, eu ia falar, não fecha, não pode ser a mesma pessoa. Mas o poder de quem é glorificado? O poder de Deus. Quando as pessoas olham e vê um roqueiro ser transformado num pregador, as pessoas falam, nossa, é Deus, não pode ser. Eu lembro que depois de salvo, uma das primeiras vezes que eu vi minha falecida tia, minha tia Dirce, querida, eu comecei a conversar com ela, cumprimentei, cheguei na casa dela tomar o café, tia próxima. Essa tia minha era quase como uma mãe para mim, muito próxima. Aí cheguei como todo sobrinho chega, pegando café, conversando, abraçando, beijando. Aí minha tia parou, aquelas italianas lá de São Paulo, né? Meu Deus, como ele está diferente, até o jeito de falar, ela estava pasmada, com os olhos desse tamanho. E eu nem percebendo, mas o que era? Era o poder do Espírito Santo já operando na minha vida. Entendeu? E eu vi pessoas olhando e vendo mudança. Mas para mim estava tudo bem, eu continuava a mesma pessoa, mas os meus conteúdos estavam sendo mudados. Provavelmente você já está sendo mudado por Deus, mas é que quem está sendo mudado muitas vezes não percebe. Porque você é um dos improváveis. Muitos de nós tínhamos tudo para dar errado. Isso aqui até inclusive é uma aplicação dessa palavra aqui, já me adiantando. Veja, Jacó tinha tudo para dar errado. Filhinho da mamãe, mimado, enganador, aquele tipo de pessoa que é capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. E Deus transforma ele no patriarca Israel, o pai das 12 tribos. Como Deus faz isso, fez na vida de Jacó. Ele continua fazendo até hoje. Nós somos os improváveis de Deus. Muitos de nós, eu sei que aqui tem gente de uma história de vida diferente, mas eu conheço a vida de alguns. E muitos de nós já nem sequer eram para estar aqui. Já era para estar na glória. E se fosse sem Cristo, no inferno. Porém, o Todo-Poderoso, o Deus Eterno, na sua soberania, escolheu muitos dos improváveis, eu e você, para sermos chamados seus filhos, estamos sentados aqui. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Olha para a sua vida para trás. Vê da onde você saiu, aonde você foi resgatado e aonde Deus está te levando. Isso é maravilhoso. Somente Deus pode fazer isso. Continuamos pecadores? Sim. Continuamos com defeitos? Sim. Mas estamos em obra. Amém? Amém. Vamos encerrar o capítulo. Versículo 21. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão
dos amorreus. Olha que interessante, aqui Jacó novamente está sendo profético, falando que José teria um pedaço de terra maior. É lógico, seus dois filhos, Efraim e Manassés, eram duas grandes tribos. Mas aqui ele nos dá uma informação que nós só temos aqui, que ele teve uma guerra pessoal com os amorreus, com arco e com flecha, e venceu. Essa informação só tem aqui, eu não vejo nenhum registro dessa guerra no Gênesis. Mostrando que Jacó, inclusive, veja, aquele filhinho da mamãe, mimadinho, que enganava todo mundo, se tornou um homem completo. Como seu avô, que foi um guerreiro, Abraão foi um guerreiro experimentado. Como seu irmão, Esaú foi um guerreiro experimentado. Veja, a primeira narrativa bíblica de gigantes sendo derrotados foi quando Esaú e seu exército subiram para as montanhas de Edom. Lá tinha homens de mais ou menos 2,5 metros, 3 metros de altura, guerreiros experientes. Esaú e seu povo, jantaram eles. Entendeu? Só que o filhinho da mamãe também se tornou um guerreiro. Vão existir, aqui já outra aplicação dessa palavra, vão existir situações na sua vida, onde esse nosso lado guerreiro, lógico, hoje de uma maneira diferente. Hoje ninguém pega em armas. Mas existem situações que mesmo sem pegar em armas, você tem que ser um guerreiro, você tem que ser uma guerreira. Porque aquelas situações difíceis só se vence com um braço forte. Falando no sentido figurativo, não é para sair dando burdoada em todo mundo. Entendeu? Mas esse caráter guerreiro é forjado em nós por Deus. Para quê? Para enfrentarmos as lutas e as dificuldades do dia a dia. Que na nossa peregrinação aqui na Terra, não vão ser poucas. Isso é uma outra aplicação que nós vemos nessa palavra. Amém? Amém. Aí Jacó comunica a José, olha, eu estou indo para a sepultura. Eu estou morrendo, meus dias estão acabando. Veja que interessante, seu pai viveu 38 anos a mais que ele. Isaac morreu com 185 anos. Seu avô Abraão morreu com 175 anos. Só que Jacó aqui está com 147. Tecnicamente fala, não, vou viver mais 30 anos. Só que aqui eu tenho um outro ensinamento. Muitos, veja, isso aí não é regra. Mas acontece, muitos dos homens de Deus percebem que estão para ser chamados por Jesus, para ser recolhidos para juntamente de Deus. O que eu tenho que fazer nessa época? E é o que nós vamos ver em Gênesis 49, 50. Botar a casa em ordem. A nossa oração, quer pedir algo bacana? Senhor, permita que eu morra lúcido. Permita que eu morra, ainda sendo alguém que a minha voz vale alguma coisa na minha família. Me dá sabedoria para encorajar os mais novos. Me dá sabedoria para direcionar os mais novos. Esse tem que ser o nosso coração. Porque veja, se Jesus não vier buscar a sua igreja, nós vamos conhecer a sepultura. Esse não é um momento fácil. Agora, mais difícil do que encarar a sepultura é você ter o foco em Deus. Você ter o foco na família. Eu lembro um caso que aconteceu 4 anos atrás, que o Granconato foi operado. Marcos Granconato quase morreu. Teve uma obstrução intestinal feia. Por conexões, o principal especialista em intestino foi conectado por telefone e falou a seguinte frase para ele, falou, tudo que tinha que ser feito, foi feito.
Tá tudo certo. Só que o médico que estava tratando ele falou o seguinte, olha, tem 2 dias para voltar a funcionar o seu intestino. Senão você vai morrer. E antes dele ter que fazer uma cirurgia de urgência, quando ele passou mal, essa 3ª vez, ele entrou no hospital, o médico falou, olha, temos que operar, sua vida está por um fio. Aí ele chegou para o médico e ele falou, olha, só vou pedir um favor, você me dá 15 minutos, meia hora com a minha esposa, posso? Aí ele falou, pode. Aí ele pegou a esposa, pegou as filhas, se despediu delas, deu orientações sobre a igreja, sobre tudo que era para ser feito se por acaso ele não voltasse da cirurgia. Mas para a honra e glória de Deus ele voltou e está bem, nos abençoando com o seu conhecimento. Muito do que eu ensino aqui eu devo a ele. Ou vocês acham que eu tenho capacidade de saber tanta coisa? Não tenho. Na verdade, eu sou bem medíocre. Eu tenho que aprender com os outros. Um deles é ele. Mas veja, olha o exemplo desse homem, novo, 54 anos de idade. Correndo risco de vida, pegou a esposa, deixou tudo certo. Ó, faz assim, faz assado, com a igreja eu quero isso, quero aquilo outro. Tudo em ordem. Essa é a visão de alguém que serve a Deus. Essa é a visão de alguém que entende que quando eu saio desse mundo, imediatamente eu entro num outro mundo. A morte não é um final, a morte é uma passagem. Agora a grande questão é, para quem morre em Cristo é alegria. Porque embora a morte seja sofrida, no segundo que ele desliga aqui já está instantaneamente com o Senhor. Agora a pergunta é, para quem não tem a Cristo, para quem não tem um real compromisso com Jesus Cristo, qual a esperança dele? O que a pessoa pensa? Vou falar para você, a morte é apavorante. Eu lembro que o marido dessa minha querida tia, meu tio Antônio, estava na UTI. E eu percebi que ele ia morrer. E eu cheguei para Paulo e falei, Paulo, eu tenho que ir lá para São Paulo pregar para o meu tio. E aí, armamos um esquema e fomos. Pra vocês terem uma ideia, uma moto bateu em mim, no meu retrovisor, a 1 quadra do hospital, e tinha horário porque era UTI. E eu só podia entrar na UTI porque eu era pastor, e vindo de Curitiba. Mas consegui me entender com o cara da moto rapidinho, cheguei no hospital e subi. Meu tio já não estava mais falando. De repente minha tia falou, Antônio, é o Maurício. Quando falou Antônio é o Maurício, a reação dele foi super esquisita. Aí eu peguei na mão dele e falei, tio, preciso falar uma coisa pro senhor, tio. E aí preguei o evangelho, tio, nós somos tudo pecador. Mas deixa eu falar uma coisa pro tio. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Se o tio reconhecer que é um pecador, reconhecer que Jesus é Deus, confiar nele para ser Senhor da sua vida, assim que o tio desligar daqui, vai estar na eternidade com Deus. Gente, quando eu falei isso, esse homem pegava na minha mão na UTI. Ele não conseguia falar. Aí eu fiz uma oração com ele e eu creio que meu tio partiu salvo. E aquilo trouxe paz para ele, porque é interessante, o semblante dele mudou. Entendeu? Era outro semblante. Me pareceu, não tenho como provar, que o pavor da morte desapareceu naquele momento. E que Jesus resgatou ele, como eu costumo dizer, 45 do segundo tempo, bola pingando na área, vem alguém, enfia o pé, gol. Mas não importa. Essa questão da morte, o que importa é em quem você confia para passar a eternidade. Aonde que está a sua fé, aonde que está a sua confiança, porque é eterno. Nós temos que entender que nós ofendemos a um Deus eterno. Portanto, a consequência dessa ofensa é eterna. E só tem um jeito de resolver isso. É através da fé em Cristo Jesus, como nosso Deus, Senhor e Salvador, e como aquele que pagou pelo nosso pecado, porque todo mundo aqui é pecador. E carece da glória de Deus. Agora, Jacó aqui já tinha tudo isso.
O querido irmão pastor Márcio Cranconato já tinha tudo isso. Quantos ao nosso lado estão partindo, sem saber o que vão encontrar do outro lado? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a pessoa não sabe o que vai encontrar do outro lado, é porque do outro lado vai ser muito ruim. Porque a única certeza que nós temos é que em Jesus Cristo existe vida eterna. E eu sei que, embora a morte possa ser pesada e apavorante, eu vou encontrar com ele assim que eu desligar aqui. E quem não sabe? Aí é que entra a importância de, sempre que você tiver oportunidade, pregar o Evangelho. Amém? Mas o que Jacó está fazendo aqui, que eu e você temos que ter foco? Foco na obra de Deus. Foco no projeto de Deus. O tempo todo. Porque, na verdade, é a única coisa que vai ficar. Amém? Amém. Eu ainda anotei mais alguma coisinha aqui. Isso aqui eu vou recapitular, já falei. Gente, a responsabilidade. Entenda. Eu tenho 2 filhas casadas. Logo, logo o Rodrigo casa. Entende? O que acontece? Eu não posso viver a vida deles. Eu jamais vou viver a vida deles. Eu não vou ficar perguntando, pagou a conta de luz? Não vou ficar perguntando, tem gasolina no carro? Não, eles têm que viver a vida deles. Agora, existem determinadas coisas em que você transcende esse casamento. E você vai ser boca de Deus na vida dos seus filhos, dos seus genros e das suas noras. E é uma responsabilidade sua, principalmente próximo à sua morte, dar direções. Porque o que mais nós vemos por aí é famílias se desintegrando depois da morte do patriarca. A família dissolve, vira do avesso. Entendeu? E isso é motivo de muita tristeza. Será que se você orientar corretamente, da parte de Deus, a sua família, lógico, cada um vai gerar seu núcleo familiar, é natural que seja assim. Mas os vínculos de unidade permanecem. Ainda mais unidos pelo amor a Jesus Cristo, que esse é o maior vínculo. Mas entenda, meu irmão, não seja medíocre. Desculpe o peso da palavra. Tem velho que é tolo. Ficou velho e ficou tolo. E não percebe a nobreza da velhice e a responsabilidade de dirigir os mais novos e dar norte nas coisas certas. Quando eu falo da norte, da direção, é sem se intrometer na vida dos outros. Busque sabedoria de Deus e entenda que esse é um papel que vai chegar um dia na sua vida. E você vai ter que ter sabedoria de falar. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Gente, o principal de tudo. Nossa vida tem que ter um marco principal. O nosso encontro pessoal com Jesus. Esse é o centro, esse é o foco, esse é o que muda tudo. Essa é a única coisa capaz de trazer paz, alegria, resolver a encrenca que nós somos. Realmente, se você ainda não sente, tive um encontro real com Jesus. Jesus é real para mim. Falar uma coisa para você. Põe a cara no pó. Entendeu? Ore a Jesus. Fala para ele que você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Fala para ele que você quer andar em novidade de vida. Fala para ele que você quer que ele seja alguém, que ele seja o principal da vida que vai guiar a sua vida. Porque isso tem desdobramento eterno. E tem desdobramento sobre as suas gerações. Pessoas que sequer você imagina que vai conhecer. Seu tataraneto. A sua fé em Cristo vai interferir lá, naquela geração. Provavelmente vai ter pessoas salvas porque teve um antepassado que foi salvo. Por quê? Porque a cultura bíblica é colocada na família, não que existe bênção hereditária. É uma cultura bíblica colocada na família. Pense nisso, reflita, se prepare.
A Bíblia fala que todos os nossos dias estão contados por Deus. Um dia, eu costumo falar isso na igreja, graças a Deus ainda não aconteceu, mas um dia nós vamos no velório do outro. Ou alguém vai vir no seu velório. Se for a sua vez, que obras você vai levar e vai apresentar para Jesus? Porque salvo você já está. Mas eu pretendo levar alguma coisa. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor. O Senhor sabe da nossa limitação. Muitas vezes ocupamos a nossa mente com coisas fúteis, com coisas banais. Senhor, que nós possamos estar vivendo uma vida íntegra para Ti. Que possamos ter o foco correto. Que possamos andar de maneira séria contigo. E que possamos estar tendo foco nos Teus propósitos. Vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, capacita a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.